Salve, meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo com resolução de questão do Enem 2025, certo? Mais uma questão de ciências da natureza de física, questão 126 da prova azul, falava o seguinte: segundo o princípio da independência dos movimentos de Galileu, sempre que a velocidade resultante de um corpo puder ser decomposta em duas ou mais componentes perpendiculares entre si, cada um desses movimentos poderá ser analisado separadamente como se os outros não existissem. Esse princípio é muito útil para a simplificação de alguns problemas reais em 3 dimensões. Então, o que ele fala aqui na seguinte: considere um avião que, ao decolar, é instruído pela torre a atingir em 6 minutos uma posição de 20 km a leste, 20 km a norte e 1 km de altitude, certo? Em relação ao ponto de decolagem, conforme a figura. Então, aqui tem a figura. E a gente vê aqui o avião, né? Ele tem que ir para norte 20 km, para leste 20 km e uma altitude de 1 km. Ele tem que estar nesse ponto aqui, né? Em 6 minutos. Certo? O que ele fala mais aqui? No entanto, no instante da decolagem, começa a soprar um vento cujo vetor velocidade tem componentes 30 km por hora para leste, certo? 20 km por hora para sul, certo? E 1 km por hora de cima para baixo, certo? Na hora da decolagem começa a soprar um vento com essas componentes, beleza? Aí ele quer saber o seguinte: durante a ação do vento, a velocidade V que o piloto deve estabelecer em relação ao ar para que o avião chegue à posição esperada no tempo indicado tem as componentes. Daí vamos ver lá. O que é que acontece aí, meus amigos? A gente tem que calcular cada uma das componentes. E tem que ter uma velocidade norte, uma velocidade leste, uma velocidade norte e uma velocidade para cima, certo? Uma velocidade de altitude. E isso ele tem que percorrer em 6 minutos 20 km a leste. Ora, velocidade é espaço pelo tempo. O espaço é 20 km e a velocidade e o tempo é 6 minutos, que corresponde a 1/10 de hora. Dividindo 20 por 1/10, a gente vai multiplicar 20 por 10, que vai dar 200. Então a velocidade que ele vai ter que tem que ter para leste é de 200 km por hora, certo? Velocidade leste dele, 200, que está 200 só que é km por hora, certo? Aí a velocidade dele para norte, ele também vai percorrer 20 km para norte, certo? Em 6 minutos. Então a mesma ideia, vai dividir 20 por 1/10 de hora, 20 km por 1/10 de hora, que vai dar 20 vezes 10, que vai dar 200 km por hora. Ele tem que ter para norte também. E para cima, ele vai percorrer 1 km também em 6 minutos. Tu vai dividir 1 km por 1/10 de hora, que vai te dar 10 km por hora para cima. Só que, como está soprando já um vento para o leste de 30 km por hora, ele não precisa chegar a 200 km por hora, basta que ele chegue a 170 para leste, porque somando com os 30 que já está para o leste, ele vai ter os 200 que ele precisa. Então basta que ele coloque uma velocidade de 170 km por hora para leste, que somada aos 30 km do componente do vento que está para leste, vai chegar aos 200 que ele precisa. Para norte, está soprando um vento para o sul contra, ele tem que chegar a 200. Só que como tem 20 contra, ele vai ter que colocar uma velocidade de 220 para descontar 20 e ficar com 200 que ele precisa para norte. Então ele tem que colocar uma velocidade de 220 para norte
para poder, subtraindo os 20 que está soprando contra, né, que está indo para sul, vai chegar ao valor que ele precisa, que é de 200. E de altitude, ele tem que chegar a 10, só que está batendo um vento de 1 km por hora para baixo, de cima para baixo. Então ele tem que colocar uma velocidade de 11 km por hora para cima, para, descontando 1 km do vento que está batendo para baixo, ele chegar aos 10 que ele precisa para cima. Então as componentes que ele vai ter que ser essas: 170 km por hora para leste, 220 para norte e 11 km por hora para cima, né, de altitude, para altitude. Então vamos ver que corresponde exatamente aqui, ó, a letra D: 170 km para leste, 220 para norte e 11 km para cima. Então dava exatamente aqui, meus amigos, a letra D como sendo a resposta certa, certo? Uma questão bacana que envolve aqui decomposição de movimento, né, e as fórmulas de velocidade do movimento uniforme, beleza? Uma questão bem legal, bem interessante, caiu ano passado. Então a gente tem que estar estudando sempre movimento, movimento uniforme, decomposição de movimento. Falou? Fiquem com Deus, só Jesus, Senhor. Vamos continuar estudando, se preparando para o próximo Enem que vem chegando aí, moçada. Um abraço, tudo de bom.